Será que faz sentido investir em ações que estão pagando aí 6%, 8% em dividend yield, já que a renda fixa está pagando aí por volta de 11 até 11,75% ao ano? Vou trazer alguns pontos que eu acho bem interessante para você que está querendo investir em ações e em renda fixa. Muita gente fala aí sobre rentabilidade de 100% do CDI, 110% do CDI, esquece de levar em consideração a tabela de imposto de renda e a tabela regressiva, que está por volta aí de 22% até 15%, né? Quanto mais tempo você passa investindo no ativo de renda fixa e no CDI, menor é o imposto de renda que você vai pagar. Só que aí entra um ponto de atenção. Conforme você vai girando o seu patrimônio, você vai pagando mais imposto, o que vai afetar bastante a sua rentabilidade, e você vai ver isso daqui. Então, se você tem uns investimentos aí em CDB, por exemplo, está te pagando uma média aí de 11,25%, esse rendimento ele não é o rendimento real, ele é o rendimento nominal. Tem uma tabela de rentabilidade histórica aqui de 2014 até março de 2022. É um pouquinho antigo, mas já vai dar para você entender o que eu estou querendo falar aqui. Quem investiu nesse período aqui teve um retorno total aqui de 513%. Um retorno atual aqui na carteira de 10,45%. Porém, entra a tabela regressiva que eu acabei de falar agora. Tá vendo? A taxa de IR sobre o retorno foi de 15%. Já diminui aí esse retorno para 8,89%. E se a gente for considerar a inflação aí medido pelo IPCA, você vai ter uma redução de 5,54%, sobrando aí no total só 13,17% de retorno real em cima do investimento que você fez. Essa fonte aqui, esses cálculos eu peguei do site do Clube do Valor. Outro ponto que você vai sacar esse dinheiro para reinvestir, que é o que acontece em todo o CDB. Dando o prazo limite, o dinheiro cai na sua conta e você precisa reinvestir esse dinheiro. Ou seja, no longo do tempo, você vai ficar fazendo esse giro e, consequentemente, você vai ficar pagando muito imposto em cima desse investimento. Os CDBs eles vão girar em prazos aí de 30 dias e até de 5 anos. Então, mais tardar aí, de 5 em 5 anos, você vai ficar fazendo esse giro e pagando esses impostos. Provavelmente, a sua rentabilidade real vai ser talvez até menor do que essa aqui de 3,17. E para ilustrar isso, eu trouxe um estudo que eu achei muito interessante. Esse estudo aqui consiste em 40 mil reais aplicados de uma única vez e fazendo esse ciclo. Deu o prazo de vencimento do seu investimento no CDB, vai cair na sua conta e você reinveste. Aqui na primeira barra do gráfico, é um CDB de 1 ano. Você investiu no CDB de 1 ano, o dinheiro caiu na sua conta, você foi lá e foi reinvestindo. Então, valor inicial aqui de 40 mil reais e sem aportes adicionais, o que é importante a gente levar em consideração aqui. Investimentos de 1 ano por 28 anos, você transformou esses 40 mil reais sem fazer aporte em 276 mil, que é essa primeira barra aqui. No outro CDB de vencimento de 2 anos, você fez 14 giros. Você transformou, então, seus 40 mil reais em 28 anos, transformou em 301 mil reais. Estou arredondando para baixo, tá? No outro CDB de 3 anos, com vencimento de 3 anos, você transformou 40 mil em 316 mil reais. No CDB de 4 anos, você transformou em 321 mil reais. No outro CDB de 5 anos, você fez 6 giros e transformou em 324 mil. Só que tem um porém. Aqui na última barra, você investiu, por exemplo, esses 40 mil reais em um IPCA, pensando no longo prazo, para 2045, ou seja, não teve esse giro. Você só investiu lá uma vez e esse IPCA, esse investimento aqui no Tesouro Direto, foi levando para o longo prazo. Então você percebe aqui que esses 40 mil reais se transformaram em 430 mil, porque você não precisou ficar girando o seu patrimônio e pagando imposto. Olha o tamanho, o impacto que isso traz em cima do seu patrimônio. Resumindo aqui então, quanto menor o imposto que você paga, quanto menos você girar o seu patrimônio, mais dinheiro você vai ter lá na ponta. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: capital não se gira, capital se acumula. E aqui essa foto, essa ilustração mostra isso. Se você quer aprender a analisar ações, fundos imobiliários, investir em renda fixa, investir lá no exterior, em ações do exterior, em REITs, vou deixar o link do meu treinamento aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Em compensação, quando a gente investe ali em bons negócios, a empresa ela tende a crescer. Hoje ela pode estar pagando 4% ali em dividend yield, mas futuramente ela pode vir pagar 6, 8, 10, até 12% em dividend yield. Isso com certeza vai aumentando futuramente e, além disso, você tem a rentabilidade ali da cota. Porque você que é inscrito aqui no canal já sabe que
cotação segue lucro e cotação, o lucro de boas empresas, ela tende a ir crescendo, tende a ser maior cada vez mais e a cotação vai acompanhando isso, a cotação vai subindo também. Vão ter momentos aí na bolsa de baixa que dá para você comprar a ação aí da empresa que você está investindo por muito mais baixo, mesmo que a empresa continue sendo boa. Tem momentos de altos e baixas na crise e a gente tem que aproveitar esses momentos de baixa para alocar melhor o nosso capital e melhorar o nosso dividend on cost, que seria ali o nosso custo por dividendo. Sempre investindo em boas empresas, né, em bons negócios, a tendência é que seu lucro seja cada vez maior, que você receba cada vez mais dividendo proporcionalmente ao valor que você está pagando ali. Outra coisa que a gente pode reparar aqui, eu trouxe essa imagem até para ilustrar, que existe uma correlação negativa entre as taxas de juros e o próprio Ibovespa. Por exemplo, quando a taxa de juros caiu aqui, você vê o Ibovespa subiu ali em 2016 para 2018, depois ali perto de 2019, o Ibovespa caiu e a taxa de juros subindo, tá vendo? Depois de 2019 até 2010, mais ou menos, o Ibovespa subiu, taxa Selic caiu, depois subiu, depois caiu, e você percebe que ali desde 2012 o Ibovespa foi meio que se mantendo, a taxa de juros também continuou baixa e depois isso mudou, a taxa de juros subiu e o Ibovespa veio caindo. Então existe essa correlação negativa entre o Ibovespa e a taxa de juros. Ou seja, quando esses momentos acontecerem que a taxa de juros cair, na renda fixa você vai ter uma remuneração menor e você que permaneceu investindo em ações nesses momentos da queda da taxa de juros, você vai conseguir se beneficiar, porque além da rentabilidade, as empresas que você investe provavelmente vão se beneficiar aí com essa queda na taxa de juros para pagamento de dívida, para liquidar algumas coisas, porque afinal de contas a taxa de juros vai estar mais baixa. E aí você vai conseguir melhorar, aumentar aí o seu ganho de capital. Além disso, você ainda tem a distribuição dos dividendos. Mas aqui vai um ponto de observação que eu vejo que pouca gente fala. A gente sabe que o Ibovespa não é o melhor índice, na verdade o Ibovespa é um índice meio ruim. Por quê? Porque tem muita empresa nesse índice aqui, que está incluído no índice Ibovespa, que não é uma empresa excelente, que não são bons negócios. Na verdade são empresas que são ruins e que não vão gerar valor para o acionista no longo prazo. Tem sim muita empresa boa, mas também tem muita empresa ruim. A mesma coisa para quem quer se expor aí num índice de small cap, por exemplo. Tem muito small cap lá que é interessante sim, mas também tem muito small cap que é ruim. Por isso eu acho muito mais interessante você escolher as ações ali a dedo, as ações, as empresas que você quer investir. Em 2016 teve ali a queda de juros, que foi o que eu acabei de mostrar. Consequentemente, vários índices acabaram subindo bastante. Por exemplo, o Ibovespa, o Small, tem um outro índice aqui, vou mostrar aqui na tela para ficar mais claro, o índice de utilidade pública. Então você percebe que aqui em 2016 eles vieram batendo no CDI, veio muito acima do CDI, entregando uma rentabilidade muito mais interessante. Dá para perceber essa correlação, mas isso não significa que tudo que compõe esses índices vai subir, vai entregar uma rentabilidade muito acima do CDI. Eu acho sim muito interessante você investir em renda fixa para você ter uma reserva de emergência, para você ter ali uma reserva de oportunidade também. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Todo mundo fala que o CDI bateu no Ibovespa desde 1994. E de fato, se a gente for mostrar alguns dados, sim, mas quando a gente leva para um longo prazo, para um prazo muito maior, de mais ou menos aí 50 anos, dá uma olhada aqui nessa imagem. Você vê que, levando para um prazo maior, o Ibovespa sempre ficou acima do CDI. Essa rentabilidade aqui é uma rentabilidade real, ou seja, já é descontada a inflação. E aqui eu te mostro que o Ibovespa sempre esteve acima do CDI, levando para um prazo aí de 50 anos. O Ibovespa me trouxe uma rentabilidade de 2.481%, enquanto o CDI me trouxe uma rentabilidade de 71%. Isso é um crescimento real aí do Ibovespa de 6% contra um crescimento real aí do CDI de só 1%, levando em consideração aqui a data, desde 1968. A galera sempre compara o CDI quando ele estava entregando uma rentabilidade aí absurda por conta da inflação. Ali por volta de 1995 trouxe uma rentabilidade de 53%. Em 1996 uma rentabilidade de 27%. Em 97 uma rentabilidade de 24%. E de 98 ali até meados de 2004, mais ou menos, a rentabilidade do CDI ficou entre 16% e até 25%. Essa foi uma rentabilidade aí muito grande. Porém, tem um índice que é muito melhor
do que o Ibovespa, que é o IBX. Ele é um índice muito mais diversificado, onde ele não foca tanto na liquidez do ativo como o Ibovespa, mas ele foca ali no tamanho de mercado, no market cap daquela empresa. Não teve tanta cagada, não teve tanta coisa no IBX como teve no Ibovespa, que além de tudo ele foi reajustado em 2013. Então, quando a gente pega ali por volta de 1996, você vê que o IBX entregou 2.686%, enquanto o Ibovespa entregou 1.448% e o CDI entregou 2.527%. Realmente o CDI nesse período, né, dá para ver na imagem aí, o CDI ficou acima do Ibovespa. Na verdade, o Ibovespa ele acaba entregando até mais do que o CDI. Por quê? Porque aqui não está considerando aquele giro que eu comentei com você e o pagamento de imposto de renda sobre o CDB que você investiria aqui no caso para ter uma rentabilidade maior. Na verdade, a sua rentabilidade seria muito afetada por conta do giro. Quando eu trago para uma rentabilidade aqui nominal, que nem nesse gráfico, você vê que realmente o CDI ele vem batendo aí no Ibovespa. Porém, o Ibovespa sofreu aqueles pontos que eu falei, foi reajustado em 2013, mas quando a gente fala do IBX, a história muda. Você vê aí que o IBX ele vem bem acima ali do CDI. Mesmo no momento que o CDB está com uma rentabilidade extremamente alta, o IBX consegue trazer ainda uma rentabilidade superior no final das contas. Pouca gente leva em consideração, mas o CDI provavelmente não vai voltar naqueles patamares de 50%, 30%, de 20%. Então, quando eu mostro esse gráfico aqui, a gente vê realmente que o CDI veio batendo ali no Ibovespa, porém, quando eu trago esse gráfico aqui de forma nominal. Mas, quando eu faço um stock picking, eu escolho as ações que eu quero, eu analiso, eu estudo as ações que eu quero. Por exemplo, nesse caso aqui, eu adicionei Itubi3, Vale 3 e VEG 3. E não estou fazendo nenhum tipo de indicação de investimento. As ações, elas vieram muito acima, vieram batendo muito no CDI, sempre entregando uma rentabilidade muito superior ao CDI, exceto aqui nessa região aqui em 2016, né, que a Vale encostou aqui na linha do CDI, porém as outras empresas, ó, VEG, Itaú e Vale 3, elas trouxeram uma rentabilidade muito superior ao CDI. Então, o que eu penso sobre você investir em renda fixa ou investir em ações? Eu acho que no final das contas você tem que ter uma carteira extremamente diversificada. Acho que você tem que ter investimentos em ações, tem que ter investimentos em estoques, investimentos lá no exterior, porque daí você também vai rentabilizar em dólar. Também tem que ter investimento em renda fixa, porque afinal de contas eu acabei de te mostrar com dados que renda fixa ela trouxe sim uma rentabilidade aí de certa forma positiva, um pouco de investimento em criptomoedas também, porque ultimamente está trazendo uma rentabilidade aí absurda, uma rentabilidade muito superior. E no meu ponto de vista, você estando diversificado, você vai saber aproveitar as melhores situações de mercado. Não ficar investindo ou só em renda fixa, ou só em ações, ou só em fundos imobiliários. Não, monta uma carteira diversificada. Se você quer aprender como analisa uma ação para você começar a investir do jeito certo, eu vou deixar esse vídeo aqui com um passo a passo simples de como analisar uma ação. Eu espero ter te ajudado com todo esse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo.